Chamo agora para compor a mesa Eduardo Couto, diretora Simone Salgado e o diretor Alípio Braga. Para este painel, segundo painel, trataremos do assunto da PEC 32, regime de recuperação fiscal. E para isso, convido o deputado federal reeleito Rogério Correia, segundo deputado mais votado do partido, que desenvolve a luta aliado com o serviço público e compõe a frente parlamentar como coordenador. O senhor Marco Couto, auditor fiscal da Receita Estadual, vice-presidente do Sindifisco, membro da FENAFisco, membro do Conselho de Administração da FENG, também se faz presente. Convido também para compor a mesa Tiago Rodarte, técnico do DIEESE, assessor do Sérgio Smig, economista com graduação, mestrado pela UFMG, onde foi professor substituto. Com a palavra, o senhor Eduardo Couto, que presidirá a mesa. Pessoal, muito bom dia. A deputada Beatriz Cerqueira ali formou-se uma fila gigantesca. Mostra, Bia, o tanto que você é querida. Eu tenho certeza que a fila do Rogério vai ser grande também. Então, nesse painel, o segundo painel dessa manhã, nós vamos tratar da PEC 32 e o regime de recuperação fiscal. Só justificando o tema, teve até uma trabalhadora nossa, da nossa assessoria, falou assim, olha, nós tivemos essa mesa o ano passado já. Gente, não é falta de criatividade, não. É porque os ataques permanecem os mesmos, né? A PEC 32, o Rogério vai trazer aqui para a gente o resultado da nossa luta, mas ela ainda não foi arquivada, né, Rogério? Ela continua lá no Congresso Nacional. E um fantasma. E o regime de recuperação fiscal também é algo que o governo, né, Marco, continua insistindo. Então, não é falta de criatividade da gestão, não. É porque são temas que continuam em voga. Eu vou passar a palavra para o deputado federal Rogério Correia, que foi um ícone na luta, no enfrentamento contra a PEC 32. O Rogério Correia foi deputado estadual, hoje é deputado federal reeleito. Quero parabenizar por a sua reeleição, Rogério, expressiva. E no lançamento da candidatura da Beatriz, eu até brinquei com o Rogério. Eu falei assim, Rogério, ele até assustou. Eu falei assim, Rogério, você deixou de ser um deputado federal. Aí ele assustou. Hoje você é um deputado nacional de todo o país. Você deixou de representar os servidores públicos mineiros para representar todos os servidores públicos desse país. Você teve votação em todos os municípios ou quase todos, né? O Rogério Correia está me falando aqui a informação que dos 853 municípios, teve votos em 851 municípios. Eu tenho certeza absoluta que se o servidor do outro estado pudesse votar, ele teria votos em todas as unidades da federação. Parabéns pelo trabalho, Rogério. Rogério Correia, que também faz parte da frente parlamentar mista do serviço público. Ela é uma frente mista porque tem deputados, senadores e entidades. O Sejusmig integra a frente parlamentar mista do serviço público. A nossa federação, a FENAJUT, também integra a frente. Nós temos reuniões semanais, todas as segundas-feiras, religiosamente às 13h30, onde ali nós traçamos as estratégias de enfrentamentos a esses ataques e também em defesa do serviço público. E agora, se Deus quiser, Rogério, com pautas positivas, vamos pensar também nas pautas positivas. Então, eu passo a palavra para o nosso deputado Rogério Correia, que fará abordagem aí sobre a PEC 32, a luta que nós fizemos em Brasília, a luta por dentro também, ele vai trazer a luta por dentro do parlamento. Lembrando que nós fizemos um enfrentamento, Rogério, semana após semana, nós ocupamos Brasília, nós fizemos uma atividade chamada Ocupa Brasília. Vejo muitos colegas aqui que estiveram conosco na luta em Brasília. A terça-feira de manhã era sagrada, a gente estava no aeroporto para recepcionar os parlamentares e o nosso grito era: se votar, não volta. Dali a gente partia para o anexo 2 da Câmara dos Deputados, onde nós fizemos vigília em frente ao Congresso. Nós percorríamos também gabinete por gabinete. A frente fez um trabalho maravilhoso, criou-se um observatório do parlamento, onde ainda é monitorado o posicionamento dos parlamentares, se a favor, se contra ou se era indeciso. E nós íamos fazendo o trabalho de convencimento para virar voto. A gente fez a campanha do vira-voto e nós conseguimos virar muitos votos. Hoje, o Arthur Lira, presidente da Câmara, não pautou, porque ele sabia que ele não tinha os votos suficientes, graças a algo
que em outras lutas nós não vimos, que foi a unidade da classe trabalhadora. Ninguém trabalhou por emenda, né, Rogério? Ninguém trabalhou por emendar a PEC 32, porque ela é uma proposta tão ruim que não cabe emenda. A categoria, a classe trabalhadora foi unânime, não a PEC 32, e graças a essa luta e ao trabalho dos parlamentares por dentro, como eu disse, a proposta ainda não foi aprovada. Então, agradeço, Rogério, eu sei que você está muito corrido, o Rogério faz parte da equipe de transição do novo governo, na pasta de trabalho, e mesmo assim, o Rogério Correia encontrou tempo para nos prestigiar aqui com a sua participação. Muito obrigado, Rogério, seja bem-vindo, a palavra está contigo, mano. Pessoal, então, bom dia, né? Para todas as companheiras, companheiros, agradecer o convite de estar aqui, cumprimentar aí o Eduardo Couto, que preside o Sejusmig. Obrigado, viu, Eduardo, pelo convite. A Simone, também do sindicato, e o Alípio. Então, em nome deles, cumprimentar a todas e todos os companheiros aí, trabalhadores do sistema judiciário brasileiro. Cumprimentar também o Marco Couto, representando aí o Sindifisco, e o Tiago, representando o DIEESE, que a gente vai ouvir também vocês sobre o regime de recuperação fiscal. E agradecer aí o convite. Vou tentar ser sucinto para a gente fazer um debate sobre a questão da PEC 32, mas, na verdade, um debate sobre o serviço público daqui para frente, como é que nós pensamos em melhorar e ampliar para que o nosso povo brasileiro possa ter uma prestação de serviço cada vez melhor. E esse é o objetivo de todos nós, né? Servidores públicos e também agora do governo eleito do presidente Lula. Bem, eu começo com a notícia boa. A PEC 32 não será votada, e como ela não vai ser votada esse ano, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou de comunicar oficialmente que não vai votar a PEC 32 esse ano, bem porque não tinha voto para aprovar, não teve os votos e nem vai ter os votos. Então, a PEC 32, nós estamos livres dela. Foi uma vitória muito importante. Mas ela continua lá, né? E como a pressão do tal mercado é sempre muito grande, é preciso que a gente fique vigilante. E é sobre isso que eu queria falar com vocês um pouco. Essa proposta de emenda constitucional, não vou me ater a explicar o que ela é, porque vocês debateram isso, o sindicato debateu isso constantemente, mas ela, em síntese, significaria a privatização da prestação de serviço público no Brasil. E podem ter certeza, se tivesse ocorrido o desastre do Bolsonaro ter sido reeleito presidente do Brasil, o que estaria sendo discutido hoje no Congresso Nacional não seria a tal PEC da Bolsa Família ou da transição, mas sim a PEC da deforma administrativa, porque ela significa a privatização da prestação de serviço público e, segundo eles, ela tem o significado de enxugar, é assim que eles chamam, a máquina do Estado, fazendo do servidor público e do serviço público bode expiatório dos problemas de gasto no Brasil. E, felizmente, nós agora passamos ao patamar de outro debate, que não o debate da PEC 32. Mas ela tinha esse significado. E se o serviço público vai ser privatizado, para que precisa do servidor público? Por isso que a PEC acabava com a estabilidade do serviço público, ela reduzia imediatamente os salários em 25%, reduzindo a carga horária, e uma série de outras maldades que estavam ali contidas, que é o significado dessa PEC 32. Então, nós estamos livres dela, ela não será votada, ela não teve voto. Quero ressaltar aqui o que o Eduardo já colocou, foi fundamental a unidade dos servidores públicos e depois dos servidores também, a maioria que nós tivemos na sociedade brasileira para que a deforma administrativa não fosse pautada. No final das contas, mesmo querendo o Arthur Lira, Paulo Guedes e Bolsonaro aprovar a PEC para agradar o tal do mercado, eles não tinham os 308 votos e é por isso que ela não foi à votação. Mas ela foi aprovada na comissão especial, então ela está lá na gaveta do Lira. A qualquer momento, em tese, ele pode retirar da gaveta e colocar em votação a proposta de emenda constitucional 32, a PEC 32.
Eu estou na comissão de transição agora do presidente Lula, ajudando lá no tema trabalho. E nós estamos fazendo um debate e pretendemos indicar ao presidente Lula que possa, já no início do governo, enviar uma mensagem para a Câmara Federal solicitando a retirada de tramitação da PEC 32 da pauta do Congresso Nacional. Até para que a gente tenha tranquilidade para discutir com os servidores o que é o serviço público, como melhorar o serviço público, como aprimorar e como fazer com que o serviço público seja ainda mais valorizado. E nós não podemos fazer um debate desse, tendo a PEC 32 como uma espada na cabeça, no pescoço do servidor e do serviço público brasileiro. Então, retirar a PEC é uma sinalização de que nós vamos passar um outro momento de debate sobre o que é, no nosso entendimento, a melhoria no serviço público e contar com isso para quem presta o serviço público, que são os servidores. Então, esse é um debate que nós já estamos travando dentro da Comissão do Trabalho, dentro da Comissão de Transição, e o nosso interesse é esse. Se o presidente envia uma mensagem para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, retirando a PEC, como ela já foi aprovada na comissão, ela não é automática, depende da aprovação do presidente da Câmara na ocasião. Mas, evidentemente, é uma sinalização do governo de que não quer que esta PEC ande, e nós vamos, então, solicitar ao presidente, na época, que retire, portanto, e aceite a retirada da PEC, para que a gente não tenha mais isso como uma pressão contra o servidor público no debate sobre o serviço público. Então, isso é um compromisso que eu quero fazer com vocês, e nós estamos debatendo essa questão. O que está em debate, ao invés de ser, portanto, a PEC 32 da reforma administrativa, mas eu faço aqui um parênteses para dizer, pessoal, vocês têm visto ainda, embora a gente tenha uma certa trégua por causa da vitória do Lula e a derrota do Bolsonaro, mas vocês já estão vendo aí o mercado assanhado, né? E, novamente, o mercado começa a falar, tem que cortar gasto. A gente fala, esse teto de gasto nasceu morto, ele é uma excrescência. Depois o Diese pode até aprofundar nesse assunto com a gente, né, Tiago? Mas esse tal teto de gasto é algo que nasceu para fazer com que a gente retirasse do orçamento público brasileiro os serviços públicos e, como diz o presidente Lula, retirar o pobre do orçamento. Então, se fez esse tal teto de gasto, onde nada pode ser superior o que eles chamam de gasto, e nós chamamos de investimento, nos setores públicos de educação, de saúde, mesmo na justiça, de saneamento básico, tudo que é social, para eles é gasto. Então, você tem um limite em que você não pode ultrapassar e amarra completamente o orçamento brasileiro. E, por isso, você termina o ano sempre discutindo quais os cortes que vão ser feitos em todos os setores sociais. Agora, no final do ano, mais um corte. 5,7 bilhões que eles querem que corte do orçamento agora, no final do ano, em que inviabiliza até o término do mandato daquilo que está previsto para custeio na máquina pública brasileira. Mais 5,7 bilhões depois de vários outros cortes. Para o ano que vem, o orçamento, do jeito que ele está, para vocês terem uma ideia, ele tem um corte de 96% de verbas na educação infantil no Brasil. 96% do que poderia, que estava previsto para este ano, para a educação infantil, para o ano que vem, tem corte já no orçamento para se ficar limitado ao tal corte do teto de gasto. Aproveito que falei de educação para cumprimentar a nossa querida Beatriz Siqueira, nossa deputada estadual guerreira, né, que teve essa votação estrondosa e tão bem representa a gente aqui no estado de Minas Gerais. Então, pessoal, isso são exemplos do que eles estão prevendo para o orçamento do ano que vem. Por causa do teto de gasto, nós não temos recursos para farmácia popular. É outro programa fundamental. O corte no Minha Casa Minha Vida, para a construção de moradia popular, quase absoluto. Lá só há previsão de reajuste para os servidores públicos, o mínimo, e mesmo assim, o que o Bolsonaro queria era que este reajuste, que já tem 6 anos que o servidor não tem,
ficasse por conta apenas das forças de segurança pública do ponto de vista federal. Então, o teto de gastos é um enxugamento absurdo que se faz naquilo que é o orçamento para o povo. Por isso, a gente é contra esse teto de gastos. Para o ano que vem, o governo Lula, então, apresentou agora no Congresso Nacional um debate para que nós aprovássemos o que nós estamos chamando da PEC da Bolsa Família. Alguns chamam de PEC de transição, que pelo menos a gente possa, para o ano que vem, ter alguns parâmetros, né, de melhoria nas condições orçamentárias no Brasil. O primeiro é para que nós, então, retirássemos do chamado teto de gasto aquilo que é recurso para o pagamento do Bolsa Família, no valor de R$ 600, mais R$ 150 para cada família que tem crianças, ou a mãe de família que tem criança até 6 anos de idade, e nós pudéssemos estabelecer isso fora do teto de gasto, para que se cumpra este compromisso de campanha do presidente Lula. Aliás, este foi um grande debate feito na campanha. A fome voltou no Brasil. São 33 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome. 10 milhões são crianças. Então, se estabeleceu um debate que o Brasil não pode permitir que essa fome se aflore e que ela continue. Agora, se isso não pode acontecer, como é que você faz isso com o orçamento que tem? Então, a proposta que vocês têm visto ser discutida é exatamente retirar do teto de gasto para o ano que vem o que é referente ao pagamento do Bolsa Família, que com o acréscimo do valor de R$ 150, tem um custo de aproximadamente 175 bilhões de reais para a aplicação do programa Bolsa Família na sua integridade durante o ano que vem. Se isso sai do teto de gasto, você livra do orçamento, porque lá tem uma previsão de 105 bilhões para o pagamento do Bolsa Família, que é de apenas R$ 400. Por isso que nós dissemos durante a campanha que Bolsonaro, mais uma vez, falava mentira. Ele nunca fez previsão de pagar R$ 600, e sim 400, que é o que está no orçamento, que dá um valor de 105 bilhões. Se você tira do teto de gastos, aí você tem, então, uma folga orçamentária para que esses 105 bilhões possam ser colocados em programas sociais que não estão previstos no orçamento do ano que vem. Aí entra reajuste de servidor público, aí entra farmácia popular, aí entra a merenda, alimentação escolar, que tem um corte absurdo, entra educação infantil, entra institutos federais, universidades federais, recursos para o SUS, enfim, que esses 105 bilhões pudessem, para o ano que vem, nos colocar com o orçamento para cumprir parte dos compromissos que o presidente Lula e o nosso governo têm com o povo brasileiro e que são reivindicações fundamentais para o Brasil continuar crescendo. Dentro desta PEC, a gente coloca isso também, um valor de recurso para obras de infraestrutura e, portanto, para que a gente possa ter uma retomada de crescimento econômico a partir de um investimento em obras de infraestrutura para o ano que vem. Porque quando você coloca uma retomada de recursos para investimento, você aposta no crescimento e desenvolvimento econômico, e não apenas na bolsa de valores ou no capital financeiro. Então, isso significa reindustrializar, apostar novamente no crescimento econômico, na geração de emprego, na geração de renda, enfim, num outro modelo econômico que não seja o modelo econômico da recessão e da exportação de commodities. É, portanto, uma nova ordem econômica que a gente quer criar no país para que essa geração de emprego e o crescimento, ele de fato exista, e que a gente não fique subordinado à exportação de commodities, de minério, de petróleo, como eles querem, sem a industrialização e a geração de emprego. Então, pessoal, para reiniciar isso, esta proposta de emenda constitucional, ela é muito importante ser aprovada. Eu chamo a atenção disso, porque é preciso que a gente faça uma pressão popular para a aprovação dessa PEC. Porque, do outro lado, tem inclusive um texto que depois eu queria que vocês fizessem uma leitura desse, que eu assinei junto com a Beatriz Cerqueira, exatamente sobre a questão da importância da aprovação dessa proposta de emenda constitucional e fazendo um debate com o mercado,
que, mais uma vez, começa a colocar as manguinhas de fora para dizer que isso não pode ser aprovado, porque senão nós vamos furar o tal teto de gasto e, com isso, o Brasil não teria condições de pagar a sua dívida pública, etc, 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 etc. Enfim, o mercado sendo mercado, tudo tem que ser para os banqueiros e para o capital financeiro internacional. A gente faz um debate disso, demonstrando que não é possível a gente servir ao mercado e desservir aquilo que são as pautas de crescimento e desenvolvimento econômico e as pautas sociais do Brasil. O mercado não pode impor ao povo brasileiro a fome, a miséria, o fim da educação pública, o desabastecimento dos serviços de saúde, de alimentação no país e assim por diante. Então, esse eu acho que é o debate que tem sido feito nacionalmente em relação a essa PEC. Não está sendo fácil, viu? Nós estamos vendo que foi apresentado já um anteprojeto para aprovação dessa PEC e até agora ela está agarrada no Senado Federal. Os senadores não deram até agora as assinaturas suficientes para iniciar a tramitação desta PEC. E agora, ontem, a presidenta Gleisi, do PT, que coordena a transição, mandou um recado duro, tanto para o mercado quanto para o Senado. Ou se desenvolve a partir disso, ou nós vamos iniciar o processo através de uma medida provisória. Mas nós vamos garantir o pagamento do Bolsa Família e vamos garantir para as mães que têm o nosso compromisso de ter R$150 de uma forma ou de outra no Brasil. Mas, enfim, pessoal, eu retrato isso para vocês dizendo que a polêmica não será fácil. Para derrotar o bolsonarismo, nós fizemos uma frente ampla no Brasil. Não foi fácil, mas era fundamental que esse regime fosse derrotado. E a gente vê isso agora, que mesmo depois da derrota, eles não se dão por vencido, tem pessoas em porta de quartel até hoje, tentando golpe, pedindo intervenção militar, já começa a ter, inclusive, não é exagero, atos terroristas em estradas brasileiras, com queima de caminhão, até com sequestro de pessoas, e estes atos são estimulados, e são estimulados exatamente pela ultradireita e pelo próprio presidente derrotado, Jair Bolsonaro, que se enclausurou dentro do palácio, não sai de lá, mas fica o tempo inteiro conspirando para ver se cria condições de uma intervenção militar no Brasil através de solicitações da ultradireita. Ontem ele teve talvez o seu último revés, né? Depois que o ministro Alexandre de Moraes corretamente multou em 22 milhões o PL por querer melar as eleições no Brasil com litigância de má-fé, vocês entendem bem disso, com 2% da causa, deu coincidentemente 22 milhões, que é a dívida que o PL tem que pagar. Ontem, Bolsonaro tentou reunir os generais ainda, numa última expectativa de que eles pudessem dizer que aquilo era um absurdo. E os generais disseram que o absurdo, até eles, era a tese do PL e que era, de fato, começar a se preparar o início da posse do presidente Lula para o dia 1º, e provavelmente até mesmo os generais que estão lá vão sair antes do dia 1º, para que a gente tenha uma garantia de que esse processo democrático não terá conturbação, apesar de que Bolsonaro quis. Então vai chegando ao fim o sonho de Capitólio bolsonarista, mas não foi fácil. Tentaram articular isso durante todo o tempo. E hoje até o Partido Republicano e o PP, que estavam na coligação do PL, abandonaram o PL, disseram, nós não temos nada a ver com a ação que o PL fez. Estão deixando Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto na corda bamba, e certamente, depois desse processo, eles vão ter muitos problemas, e assim a gente espera, na justiça brasileira, para que paguem pelos crimes que cometeram durante esses 4 anos de governo. Foi um absurdo que foi feito na pandemia, foi um absurdo que foi feito com o sistema democrático brasileiro, com as ameaças, com a destruição do serviço público no Brasil. Tudo isso terá que ser, com certeza, também medido e apurado dentro do processo democrático brasileiro que se segue.
Mas o debate não vai ser fácil. Nós criamos uma frente ampla para a derrota disso. E foi, com o uso de máquina e tudo, uma vitória importante que nós tivemos. Mas uma vitória também que nos coloca na obrigação de estar mobilizado por aquilo que são as nossas pautas, né? Então, do serviço público, por exemplo, não tenham dúvida. Não vai ser fácil uma aplicação de toda uma política que a gente queira. É pressão do mercado, é pressão disso, de outros setores, nós temos que estar mobilizados também. Eu citei o serviço público porque aí é a nossa esperança, né, de melhorar a prestação de serviço na área do judiciário, também na área da educação, da saúde, o serviço público como um todo, na área do meio ambiente, das administrações públicas no Brasil. Então, essa será uma batalha que nós queremos estar. Eu estou na coordenação lá do grupo de trabalho, né, da administração, e a gente quer fazer com que essa transição já aponte para esta medida de retirada completa, né, através de uma mensagem da PEC 32, mas também da formação de uma mesa de diálogo permanente, que foi o compromisso do presidente Lula com todo o setor público no Brasil, para a gente discutir como avançar na prestação de serviço e melhoria do serviço público para o povo brasileiro. E participar dessa mesa de negociação é uma das tarefas que eu quero me colocar aqui como compromisso com vocês. Também, Eduardo, a Frente Parlamentar Mista, né, em defesa do serviço público, já tem um compromisso também da gente, já nos primeiros dias, já fazer a retomada dela e a formação da Frente Parlamentar, para a gente estar coeso em torno delas, junto com vocês, para poder discutir com o governo o que vai ser a valorização do serviço público no governo, ok? Então, vamos fazer essa frente, reviver. A cada legislatura você tem que formar de novo a frente. Então, eu já estou com o requerimento prontinho para a gente fazer a frente mista e dar continuidade a essa luta lá no Congresso Nacional. Por fim, pessoal, dizer a vocês o seguinte: nós estamos também com algumas questões na transição importantes aqui para Minas Gerais. Acho que é bom sinalizar, que vão ter também repercussão junto ao governo do Estado de Minas. A professora Beatriz, nossa deputada aqui presente, tem acompanhado isso de perto, mas que já estão também no trabalho da transição. Vocês estão vendo aí aquele acordo de Mariana, que está sendo definido novamente como uma repactuação. E estamos muito preocupados porque tem sido feito um acordo que ninguém sabe direito o que é. A Vale, no caso da mineração lá de Mariana, ela não cumpriu com os compromissos, tanto com o Rio Doce, com a questão ambiental, quanto com os atingidos, as pessoas, e com o Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, e estão agora, a toda pressa, querendo assinar um acordo entre o governo de Minas e as mineradoras, às escondidas. A gente pede a vocês também muita atenção em relação a isso. Não podemos permitir que seja assinado acordo desse tipo que beneficie essas mineradoras em detrimento de um quadro real da questão da mineração em Minas Gerais, que é algo fundamental de ser debatido, tanto aqui em Minas quanto nacionalmente, que faz parte também desse processo que nós estamos vendo de transição. Assim como evitar privatizações que estão sendo tentadas às pressas, com 2 leilões marcados. Um leilão de privatização do metrô, aqui em Belo Horizonte, e um leilão de privatização da Ceasa, com risco até de desabastecimento. No mínimo, isso tem que ser adiado para que a gente faça um debate. Então, não é uma transição também tranquila, pelo contrário. A transição está cheia de pedras no caminho, está cheio de impasses, e mesmo agora com a nossa torcida, porque estamos resgatando a seleção brasileira, de novo para o povo brasileiro, né? A seleção brasileira e a bandeira não são da ultradireita, não são de um partido, são do conjunto do povo brasileiro. Então, um olho na seleção e o outro na transição. Vamos fazer com que o nosso país seja um país melhor, com toda certeza. Muito obrigado, parabéns aí pelos Sejos Vivos. Obrigado, Rogério Correia.
fazendo parte da transição, como eu disse no início, né? Muito trabalho lá pela frente, mesmo assim, super atencioso aqui com a nossa categoria e está presente aqui mais uma vez em nosso congresso. Com relação às urnas, Rogério, é no mínimo curioso, né, que se questione um sistema pelo qual quem está questionando foi eleito por 20 anos, talvez, ou mais, e que vários aliados, né, de quem está questionando foram eleitos por esse mesmo processo, né? Então, saiu até alguns memes aí, né, alguma seleção aí querendo questionar o jogo, mas só o segundo tempo, né, concordando com o primeiro tempo. Enfim, sobre a frente, eu já assumo o compromisso aqui do Serjusmig em integrar novamente a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público para a próxima legislatura. E, em relação à FENAJUDE, eu sou um dos coordenadores, lá nós somos 17, faço compromisso de ir lá encaminhar para que a FENAJUDE também integre novamente e fortaleça a nossa frente. Também, né? Também ajudar a recolher as assinaturas necessárias. Não sei se eu fiz no início, mas quero cumprimentar o companheiro Alípio, o nosso companheiro da diretoria, a nossa companheira Simone, Tiago, do Diese, e aqui agora eu vou passar a palavra para o meu primo rico, né, Marco Couto, do Sindifisco. Marco, ele foi presidente do Sindifisco, hoje está vice-presidente do Sindifisco e vice-presidente da Federação, da FENAFisco. Nós vamos falar um pouquinho também sobre o regime de recuperação fiscal, que é uma outra proposta, igual, eu nem sei qual que é pior, Rogério, se é a PEC 32 ou se é o regime de recuperação fiscal, porque ambas são realmente muito ruins. A nossa deputada Beatriz Cerqueira nos honra com a permanência dela aqui. Sabemos que o Zema atropelou de forma nada democrática o parlamento, né? Tem o projeto lá, o PL 1202 de 2019, que o parlamento, de forma correta, entendeu e tomou a decisão política de não votar. E o Zema, de forma nada democrática, buscou o Poder Judiciário, o STF, para lá conseguir autorização para adesão ao regime. Então, eu convido o nosso companheiro Marco Couto, e também é um companheiro de longa data, fizemos campanhas conjuntas, né? Já fomos aí para a televisão, distribuindo outdoors aí no Estado contra a PEC 32, contra o regime de recuperação fiscal. Então, tanto o Sindifisco quanto a FENG são parceiros aí de longa data do Serjusmig na luta em defesa do serviço público e dos trabalhadores do setor público. Então, eu passo a palavra ao Marco Couto aí, que vai falar conosco, a plenária, sobre o regime de recuperação fiscal. E, ao final, a gente vai abrir para as intervenções. Eduardo, obrigado. Esse negócio do primo rico aí, eu estou torcendo que dê certo, continua falando, quem sabe uma hora acontece, tá? Por enquanto não deu, não. Boa tarde a todo mundo aí. Quero agradecer o convite aqui, estou muito honrado de estar, do Eduardo, cumprimentar a Simone, o Alípio aí da diretoria, o Rui, cumprimentar também o deputado Rogério Correia e o Tiago aí do Diese, deputada Beatriz Cerqueira. Cumprimentar todo mundo também, desejar um bom congresso aí para vocês, do encontro, né, de delegados e delegadas aí do Serjusmig. A minha tarefa aqui é falar um pouquinho do regime, né? Eu sou sindicalista, assim como o Eduardo, né? Então a gente acaba estudando e se inteirando nessa condição. A deputada Beatriz falou, é até chato, né? Que antes fala do governo federal, mudanças de ares, né? Esperança, né? Aí a gente vai falar de governo Zema, sabe, fica todo mundo triste de novo, né? O Zema ganhou, infelizmente, né? E o que me cabe aqui falar do regime. O regime é um projeto, né? Que é a menina dos olhos do secretário da Fazenda, o Gustavo Barbosa. O Gustavo Barbosa é o secretário que fez o regime no primeiro estado que aderiu da federação, que é o Rio de Janeiro. Então, ele tem isso no currículo dele, tem isso como missão pessoal aqui. Quando ele chegou lá na Secretaria da Fazenda, inclusive, na primeira vez que eu conversei com ele, já antes do Zema assumir, né, na transição, ele falou, olha, eu não entendo muito de Fazenda, quem vai tocar é o Luiz Cláudio, minha parte mais é finanças, a parte da receita é ele, né? E ele veio meio com esse objetivo mesmo. No Rio, quando ele fez, inclusive, a adesão, ele até saiu do secretariado. O que é o regime? Ele é um contrato de adesão. É assim como a gente vai num banco e faz um cartão de crédito, você não senta lá e fala, ó, eu quero essa cláusula, eu não quero essa, eu quero aquela, não. Você assina aquele contrato, ponto, e o banco te entuba aquilo ali tudo.
é mais ou menos assim também. É um contrato desproporcional, onde uma parte tem muito poder sobre a outra, no caso, o governo federal, a União, né, sobre o Estado. Eu tinha separado aqui também, porque em vários pontos da Lei Complementar 159, que é a que rege, né, ela expressamente fala que ele alcança Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, porque às vezes as pessoas falam, vai ser só para o Executivo. Não vai afetar todo mundo, e vai afetar também na questão da autonomia. O que o regime impõe para a gente? Eu começo falando isso porque nem todo mundo tem todo o conhecimento do que vem, tem muita dúvida, né? Aí às vezes na própria apresentação vai sumindo. Uma das coisas é a alienação total ou parcial de empresas públicas. Foi o que a Beatriz colocou ali, nós vamos enfrentar isso aqui. O governo vai começar com a Codemig. Por quê? Porque a Codemig é o que tem maior valor de mercado. Tem gente dentro do governo falando em 100 bilhões. Nós estamos falando aí de, sei lá quantas mega-sena acumulada, né? Então, a notícia que eu tenho, que na loucura lá que eles vivem, né, na bolha, o Matheus Simões quer votar isso esse ano, Beatriz. Diz que está lá tentando negociar, votar com a Codemig esse ano. Não vai conseguir esse ano mesmo, mas você vê como que é a pretensão deles. Privatização, normalmente a preço baixo, como foi Mineirinho, saiu R$100 e poucos mil aí para iniciativa privada há 35 anos. Ele impõe também a adoção de regras previdenciárias da União, vou falar um pouquinho mais para frente, redução de 20% dos benefícios fiscais. Aí vê isso aqui, a gente acha que é bom, né? Vai ter uma contrapartida aí do empresariado. Não vai ter. Porque essa redução é só daqueles que estão em desacordo com a legislação assim, assado, e que no caso de Minas não tem nada em desacordo, então é 20% de nada, então não vai reduzir nenhum benefício fiscal. Todas as empresas vão continuar com todas as benesses que estão. Vem também, o que ele impõe? Que casa com a questão da PEC 32. Revisão do regime jurídico dos servidores para reduzir os benefícios não previstos no regime dos servidores da União. Houve uma mudança na legislação e eles puseram essa palavra reduzir agora. Eu vou falar mais um pouco sobre isso aqui, mais detalhado, né? Mas seguindo aqui no que ele impõe, ele também vai criar um teto de gastos estadual. Nós estamos vendo o governo federal a dificuldade que está tendo ali com a PEC, para poder pagar a Bolsa Família para a gente que está passando fome, né? Eles querem repetir isso no molde estadual. Instituição de Previdência Complementar já foi feita na reforma de 2020, dentre outras. Além do decreto, além da lei, né, tem o decreto que regulamenta, que é o 10.681. E sobre dois assuntos aqui que eu citei, é importante falar que afeta diretamente os servidores, vocês do Judiciário, nós do Executivo, né? Na questão da previdenciária que eu citei, o decreto elenca 4 quesitos e o governo tem que adotar 3. Na avaliação dos previdenciaristas que assessoram a gente, esse item está cumprido pela reforma de 2020. Então, não seria muito um problema nesse momento. Na questão da revisão do regime jurídico para reduzir benefícios, quinquênios, férias-prêmio, né? O Eduardo falou lá da PEC que ele enviou, ele exige também o decreto regulamenta que você tem que tirar 3 de 4 que ele elenca. E aí ele elenca adicionais remuneratórios vinculados exclusivamente ao tempo de serviço. Exemplo, quinquênio, triênio e trientenário. Esse aí o regime obriga a acabar. Pela legislação, ele está obrigado a acabar. Você tem que escolher ele. Ele é um dos 3 dos 4 que você tem que escolher. O outro, que você tem que escolher dali, no caso, 2 desses 3, né, é a conversão em pecúnia de licenças e abono por tempo de serviço. No Executivo já não tem isso nas férias-prêmios, mas eu não sei, acho que no Judiciário ainda existe, né, a conversão atual, né. Ele também coloca como um dos itens para ser extintos a promoção e progressão vinculada exclusivamente a tempo de serviço. Eu não sei exatamente se nas suas vocês têm isso, na Secretaria da Fazenda a nossa é tempo de serviço e mérito. Então, a gente já considera cumprido essa desde a época do Anastasia. E ele também coloca a extinção das incorporações das remunerações das funções gratificadas de cargos comissionados à remuneração de servidores. Ele admite uma regra de transição, essa questão do quinquênio. Não sei se tem quinquênio? Uma regra de transição. Qual que é? Isso.
Está a mesma coisa lá no Executivo. O que a gente tem hoje? Hoje, quem tem direito ao quinquênio, né, que é os servidores mais antigos, eles estão numa regra de transição. Qual que é a regra de transição? Você pode continuar fazendo quinquênio até você aposentar. O dia que esse último servidor ativo aposentar, encerrou a regra de transição. As pessoas vão começar a fazer só ADE. A regulamentação do regime, ele não permite essa regra de transição. Ele fala, olha, a única regra de transição que eu permito é terminar, no máximo, aquele que está em curso. Por exemplo, eu fiz um quinquênio em junho do ano passado, então eu estou em curso de fazer o meu 6º quinquênio. Eu poderia terminar esse 6º e aí acabou, não faz mais. Esse é o máximo que ele aceita de regra de transição. Isso não quer dizer que o governo Zema vai querer isso. Ele já demonstrou, como a deputada Beatriz Cerqueira e o Eduardo falaram lá, que a intenção dele é acabar. Foi o que ele escreveu lá na PEC, lá, quando ele mandou, lá na 57, que estava junto com a Previdenciária. Por força de pressão lá no Rio de Janeiro, nesse 2º contrato de adesão que eles firmaram com o governo federal, eles tiveram que mudar esse decreto, esse ano, em julho de 22, porque senão não saía a negociação lá. Então, o regime ele é muito rígido, né? Mas se tiver pressão, você ainda consegue alguma coisa. O que eles precisaram mudar lá? Se o teto de gastos que eles vão criar permitir, manter os quinquênios para os atuais servidores. Então, ele hoje tem essa possibilidade também, de extinguir só para quem vai entrar e manter para quem está ou tinha aquele direito, né? O secretário adjunto reuniu com a gente, a pedido dele, um tempo atrás, para tentar vender isso, falar que agora não vai ter. Ele afirma que não vai acabar com o quinquênio, que não vai acabar com férias prêmio, enfim. Eu falei com ele que eu só acredito vendo, porque o que eu vi do governo Zema é o contrário. Mas mesmo que conseguisse manter ou cair numa regra de transição, que por algum motivo fosse possível, ainda tem outras situações que a gente vai ser extremamente prejudicado pelo regime. O regime ele tem um prazo de 9 anos. Então, se a gente firmar esse regime, não afeta só esse governo do Zema, afeta o próximo governo depois do Zema e mais um pedacinho do outro. E esse regime, você entra nele e você sai devendo mais do que você entrou, porque esse regime não resolve situação nenhuma, que a parte que você deixa de pagar, acumula, você sai devendo mais. Alguém falou aqui numa pergunta, no Rio de Janeiro, ele endividou mais. Vai chegar lá daqui a 9 anos, nós vamos estar de novo de pires na mão e vamos estar com a mesma dificuldade. No regime, eles também criam um conselho de supervisão, que são 3 pessoas. Dessas 3, 2 são indicadas pelo governo federal, uma é indicada pelo governador. Então, nós já entramos perdendo. Qualquer coisa que for decidida ali, você já tem minoria. E isso foi percebido no único estado que vivenciou um período maior no regime, que foi o Rio. Eu vou falar lá no final. Durante o regime, também tem uma série de vedações, e aqui começam a vir uns problemas maiores para servidores. Eu foquei mais na parte que é nossa. Durante o regime, é vedada a concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração de membros de poder, está vendo? Afeta o desembargador, afeta o juiz também, de órgãos, servidores, empregados públicos e militares. Então, quer dizer, pega todo mundo. À exceção da recomposição geral da Constituição Federal, que está lá no artigo 37. Essa nem ele poderia avançar, porque não poderia uma lei complementar contradizer a Constituição. Ele também veda a criação de cargo, emprego ou função, que tem aumento de despesa, alteração de estrutura de carreira, que implica em aumento de despesa. Então, por exemplo, imagina uma carreira que está atrasada, aí muito tempo, alguém falou aí, carreiras que estão há 5 anos sem nenhum reajuste. Se ela entra aqui, ela entra congelada lá embaixo. Mesmo que ela consiga a reposição inflacionária, e a experiência do Rio mostra que eles não conseguem, ela vai ficar ali 9 anos sofrendo. É vedado durante a vigência do regime também a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvado reposição de cargo de chefia, direção e assessoramento que não implique em aumento de despesa, que é da gerência, sair uma pessoa, colocar outra, né? Contratação temporária, e tinha um item C, que tinha uma exceção para reposição, por exemplo, de serviços essenciais, que é saúde, segurança, educação, e o governo Bolsonaro vetou.
E ficou uma anomalia, porque não há mais exceção. Você foi para o regime, você não pode fazer concurso nenhum. Que é o que ele fala, a realização de concursos público é vedada, ressalvada aquele item C, que o Bolsonaro vetou. Então não tem ressalva. Então não pode fazer concurso para ninguém, em nenhuma das 3 esferas, se você aderir. Aí o que aconteceu? Que é uma loucura. O pessoal do Rio entrou na justiça e o Barroso deu uma liminar. Então hoje, o concurso, para quem está sob o regime de recuperação fiscal, está permitido por força de uma liminar do ministro Barroso, que fala que pode fazer concurso para reposição, se tiver vaga no quadro. Então, para essa anomalia que foi criada, que os caras querem ser tão malvados que eles, no final, têm que sair consertando. Do texto, você não poderia fazer concurso por 9 anos, que é uma loucura. Veda também criação, majoração, reajuste ou adequação de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios remuneratórios de qualquer natureza, inclusive indenizatória, em favor de membros de poder, de novo, alcança aqui até o desembargador, o promotor, o procurador, o Ministério Público, Defensoria Pública, servidores, empregados públicos e militares. Eu estava conversando com um colega aqui, ele falou que vocês têm um auxílio saúde. Se isso passa, ele vai ficar congelado. 9 anos você não pode aumentar ele nem R$1, nem a reposição da inflação, porque ele está nesse inciso aqui. O regime impõe também restrições a todos os poderes, ele elenca isso toda hora, eles põem isso expressamente. Qual que é a contrapartida dessa maldade toda, desse engessamento, dessa perda de autonomia do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, enfim, do Estado como um todo? O não pagamento da dívida do Estado por 1 ano. No primeiro ano a gente não paga, no segundo ano a gente volta a paga 11%, no terceiro ano 22%, e assim vai, até que no 9º ano você está pagando 88%, saiu do regime, você volta a pagar 100%. E o que você deixou de pagar vai acumulando. Por isso que eu falei, você sai devendo mais do que quando você entrou. Então não tem perdão de dívida nenhuma, não tem nada, é um acordo horroroso. Como é que foi a experiência lá no Rio de Janeiro? Lá no Rio de Janeiro, ficou lá, na época, a legislação previa 3 anos, e eles ficaram 3 anos sob regime, foi o único estado que ficou por um período maior. Todo ano, eles tentavam a recomposição geral, é aquela que eu falei, que é excepcionada, que é a que está na Constituição Federal, que é o que vocês estão tentando agora na database. E aí o que acontecia? Às vezes tinha até boa vontade, ou do poder, ou do órgão, o Conselho de Supervisão toda hora ia lá e falava assim, não pode, porque não está equacionado ainda, a despesa não está boa, o Estado está com déficit, esse ano não pode. Então, aquilo que o Executivo já vive, né, que às vezes a gente fica anos sem recomposição, pode acontecer também com os outros poderes. Vocês vão ter muito mais dificuldade do que vocês têm hoje para ter a recomposição, porque ela vai barrar lá no Conselho. E vamos imaginar a polícia, que poderia paralisar, colocar 60 mil pessoas na rua ali, 100 mil, armados, revoltados, vai ter 2 membros do Conselho, que é a maioria, que moram lá em Brasília. O que isso vai afetar a vida dessas pessoas lá? Vai continuar dizendo não. Então, é perda de autonomia, a gente vira um grande território, é isso que acontece. No Rio, a gente reuniu lá com o deputado Flávio Serafini, que é do PSOL, foi reeleito, deputado estadual de lá, para saber como é que foi a experiência dele. E ele contou para nós essas questões, que tentaram a recomposição todo ano e não conseguiram. Ele falou, Marcos, chegou o cúmulo de que, no meio da pandemia, no ápice, a gente precisava contratar 450 médicos. Vai para contratar, o Conselho falou, não tem condição de contratar isso tudo, não, contrata só 50. Esse é o nível de crueldade que nós vamos viver, se esse regime prosperar. No caso da educação, Beatriz está aqui, a pandemia foi, eles queriam, e tinha até a vontade do secretário da Educação à época, de dar um auxílio para os professores, não era todo mês, não, era só uma vez, para eles comprarem um equipamento melhor, ou internet melhor, para poder dar aula remota naquele período. O Conselho de Supervisão falou, não pode, não está equilibrado, não podemos abrir essa exceção. Então, esse é o nível de crueldade que nós vamos viver, se tiver adesão ao regime. E lembrando, quem que era o secretário lá da Fazenda, lá na época? O Gustavo Barbosa, é o mesmo que está aqui, que foi, inclusive, alvo da CPI da Rio Previdência, que foi lá presidida pelo Fábio Serafini, ele foi condenado lá, está em fase de recurso, em segunda instância lá no tribunal. Em que ponto que esse regime está hoje? O pedido de adesão foi feito, o governo
de Minas tem uma liminar do ministro Nunes Marques, que está em vigor, que dispensa o governo da autorização da Assembleia Legislativa. Então, com isso, ele pode ir dando sequência em todos esses atos preparatórios e até na conclusão. O que a gente sente conversando, às vezes, na Assembleia, com deputados governistas e até na Secretaria da Fazenda, que há um interesse do governo de pautar, votar e aprovar na Assembleia. Por quê? Porque ele também deve ter uma pressão do Tesouro nesse sentido, porque a liminar é uma decisão provisória, precária, ela carece de um referendo do Pleno. E você está fazendo um acordo ali de 9 anos, onde você vai alienar patrimônio, às vezes, de 100 bilhões de reais, em cima de uma coisa que amanhã pode subir lá no Pleno e cair. Então, para eles é interessante, para dar segurança jurídica, até para trazer mais recursos na privatização, ou, enfim, encaminhar melhor os negócios lá deles, que tem uma decisão definitiva, seja da Assembleia, seja do Pleno, do Supremo, e eles apostam mais na Assembleia, acham que vão fazer maioria, enfim. Então, mas isso não está impedindo do plano ir avançando. Eles têm um cronograma, esse cronograma está sendo cumprido, tá? Eles não dão publicidade a isso, porque não é interesse deles, eles querem achar que está parado, que está tudo, vamos esperar, que não vai dar. Eles não estão preocupados, gente. Acho que a deputada que falou aqui, nós não vamos convencer o governo Zema que nós somos importantes, não vai acontecer isso. Eles estão lá com outro propósito. Ele não está querendo ir lá no Lula para melhorar o regime, não. O regime é ótimo para ele, porque o plano do regime de recuperação fiscal é quase a bandeira do novo, é alienar patrimônio público, diminuir o tamanho do Estado, não dar reajuste para servidor. Então, é tudo que eles querem, é tudo que eles pregam. Aquilo ali está ótimo, eles não querem flexibilização, aquilo ali, não. Eles querem que andem. Dia 7, agora, de novembro, a Secretaria da Fazenda entregou lá um dos documentos, e tem todo um cronograma. O cenário base foi entregue dia 7. Eles já têm o nome de que vai ser o indicado do governo para o Conselho de Supervisão. Já está definido, já deve estar informado. Eles têm todo um cronograma. Não sei se eles têm condição de fazer isso ainda antes do novo governo entrar, mas a gente não pode também depositar toda a responsabilidade no governo eleito, no governo Lula, que vai ter toda a boa vontade de discutir isso pela informação que a gente tem, mas é igual a Beatriz falou, tem que pressionar e a gente tem que fazer o lado de cá. Porque não há interesse do governo Zema em flexibilizar nada. Para ele é ótimo falar que tem que previsar, porque o regime obriga. Vai só somar a uma vontade que ele já tem. Então, ele não quer que fale que não precise, ou que não precisa de acabar com o quinquênio, que não precisa de acabar com direitos, né? E a gente vê a dificuldade que o governo eleito está tendo ali para pagar R$600 para quem está morrendo de fome. Ele vai ter que escolher as brigas dele lá. Vai ter alguma hora que ele vai ter que ceder em alguma coisa. E nesse sentido, eu vejo com preocupação, porque a reeleição do Zema e o fato do secretário estar lá, o objetivo dele é esse, da equipe está lá. Você vai lá na Secretaria da Fazenda, outro dia eu brinquei, né, que eu estava conversando lá com o responsável, eu falei, você está trabalhando à toa, esse regime não vai passar, nós começaram a gargalhar, porque na cabeça deles isso já foi, o regime vai acontecer. E a gente tem uma situação que está acontecendo agora, eu até tinha comentado outro dia com o Rogério, até fizemos um comercial em cima disso que está até no ar. O governo Bolsonaro ele fez uma série de ações para tentar viabilizar a reeleição dele, reduzindo o tributo de energia elétrica, combustível, telecomunicações. Isso impactou muito forte a receita dos estados. E alguns estados tomaram a dianteira e foram no Supremo, falando, olha, nós temos um pacto federativo, não pode vir a União aqui tirar dinheiro do chapéu alheio e a gente continua com as nossas despesas, nossas responsabilidades. Eles começaram a ganhar liminares. Minas se viu constrangida e também pediu o mesmo tratamento dado a São Paulo. Foi a ACO, Ação Civil Ordinária 3594. E o ministro Gilmar Mendes deu a liminar em agosto. E o que é a decisão do ministro Gilmar? Ele fala assim, olha, você apura essas perdas que você está tendo em decorrência dessas desonerações promovidas pelo governo federal agora em julho, desconta 5%, tira 5%, e o valor que você tiver ali, você pode abater da parcela da dívida. Ele falou, por hora, eu autorizo isso até janeiro. Por hora, porque ele está esperando que haja um acordo entre os entes federados. Não houver, provavelmente vai prorrogar, porque está virando uma nova Lei Candir. E quais são as perdas que a gente está tendo? Já descontando, a gente teve uma perda de 728 milhões
em julho, descontando já os 5%. Em agosto, 810 milhões. Em setembro, 953 milhões. Em outubro, que é a última vez que eu vi, a projeção era de mais de 950. ICMS de receita. A parcela da dívida, eu estou baseando num documento que a prefeitura pediu, porque os municípios eles têm direito a um percentual do ICMS, né? Então, se Minas está sendo ressarcido por uma perda, né, eles também estão tendo uma perda, que estão deixando de receber esse repasse, ele tinha interesse em saber qual que é esse ressarcimento, para ver se ele tem também alguma compensação, e a Fazenda informa que ela está tendo a ressarcimento de 450 milhões, que era aquele principal da dívida mensal. Então, a gente vê que a gente está tendo direito de compensar um valor maior do que a prestação. A gente não consegue nem fazer, perde o resto, né? Não tem onde compensar, foi a única alternativa que o Supremo deu. Então, hoje, a gente não está como estava na época, nos 3 primeiros anos do governo Zema, que a gente estava amparado naquela liminar que o Pimentel conseguiu, que sustentou o governo Zema todo, de não pagar, porque a gente não pagava e aquilo ia acumulando, que juntou os... Hoje não, hoje a gente está compensando, a gente está pagando por meio de compensação. Então, nós vamos aderir a um regime que a única compensação é não pagar uma parcela que hoje nós estamos pagando com compensação. Então, agora virou um acordo pé e bunda, onde o governo federal entra com o pé e a gente entra com o sacrifício aqui, porque não tem mais nada. Vamos entrar com luta. Então, é um regime horrível. A gente tem um cenário hoje mais complicado, a deputada falou lá na Assembleia, o Zema aprendeu um pouquinho, né? Ele trabalhou para derrubar deputados, ele lançou, por exemplo, uma vice-prefeita bolsonarista na base do Eli Tarquínio, e o Eli Tarquínio não foi reeleito, mas errou também, lançou candidato lá na cidade do Dalma, e arrebentou o Dalma, o candidato deles, né? Ainda estão aprendendo. Mas ele fez uma base maior, a oposição fez mais deputados, não vai ter dificuldade nenhuma no bloco, como teve outras vezes, mas ele vai ter mais deputados alinhados, nós vamos ter mais dificuldade. Eles estão fazendo possível e impossível para fazer o presidente da Assembleia, carimbaram já o Roberto como candidato deles, estão julgando pesado nisso, e eles querem aprovar na Assembleia e dar sequência. Para eles não precisa de mudar isso aqui. Então, o regime ainda é uma preocupação que a gente tem que ter, infelizmente, com a reeleição do Zema. Tem espaço para a gente, como o Eduardo falou, para a gente barrar, como barrou até aqui. Se não der e tiver que ir, tem espaço para a gente minorar, mitigar, que eu espero que não seja o caso, né? Mas e tem agora um outro espaço no governo federal, que é a boa notícia, que é o alento, né? Que é uma mudança de governo com outros ares. Eu tenho informação de terceiros, da federação, que o governo está disposto até a reconversar sobre a questão da Lei Candir, principalmente na parte do não renovável. O Rogério tinha um projeto nesse sentido na época, né? A questão do regime também. Então, pode ser mais uma outra área onde a gente pode estar atuando. Isso. Então, a gente vê com preocupação essa questão do regime, porque ela, na verdade, ela não só autoriza, como ela obriga o governo Zema a fazer tudo o que ele quer, que é congelar salário, não fazer concurso e vender patrimônio barato. Então, o regime é mais ou menos isso. Aí chega meio chatinho, eu falo da parte ruim, né? Mas daqui a 4 anos muda. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Marco. Eu quero parabenizar você, Marco, o Sindifisco, por esse trabalho de mídia, mas com dados técnicos, né? Desconstruindo essa ideia do governo como o regime de recuperação fiscal sendo solução e até sendo necessário, né? Esses dados aqui desconstroem até a própria necessidade. Alguns servidores têm perguntado, por que o governo insiste no PL 1202, na urgência dele, se já conseguiu a decisão lá no STF. Mas é uma decisão precária, uma decisão liminar, que pode ir para o pleno do STF, lá pode cair. Então, penso que o governo busca uma maior segurança para ele seguir nesse projeto. A apresentação, Marco, ficou muito boa. Eu só queria dizer que eu disponibilizei a apresentação no grupo aí do Encontro de Delegados. Está assustadora, mas está muito boa, muito didática, né? Então, eu passei, pessoal, e vocês repassem, né? Porque tem gente que está lá que não está sabendo do que está acontecendo e do risco que é. E o último recado aqui é que, por questões logísticas e operacionais do hotel,
O almoço será de 12h30 às 14h30. Então, a gente vai jogar uma meia hora a mais. Então, essa mesa aqui vai até às 12h30. A gente tem aí 24 minutos. Passar a palavra para o Tiago Rodarte, do DIEESE, que é o nosso parceiro, né, que subsidia o sindicato também com esses dados e informações técnicas, para ele falar um pouco também sobre o regime de recuperação fiscal. A gente já tem alguns questionamentos na mesa. Vou pedir depois a Simone para conduzir os questionamentos que chegaram por escrito e o companheiro Alípio, os que chegaram aqui por crachá. Companheiro Tiago, tem a palavra. Obrigado, Eduardo. Bom dia, boa tarde já, né? Mais de meio-dia, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, pessoal da mesa. Eu sou de casa, mas mesmo assim eu quero agradecer, né? Em nome do DIEESE, agradecer ao Sejus MIG pelo convite, pela parceria. Já são 11 anos, né, que o Sejus MIG Sinjus tem uma subseção do DIEESE, e essa parceria para nós é muito importante. Bom, falar por último é um pouco difícil, vou tentar não ser repetitivo, né, porque tanto o deputado Rogério quanto o Marco já explicaram muito bem, né, o que são essas propostas de alteração. Então, eu vou tentar apenas enfatizar alguns pontos, né, e ressaltar algumas coisas que o pessoal já falou antes de mim. Na linha do que o deputado Rogério estava falando, se a gente pegar lá desde 2016, com a emenda do teto do gasto, todas as reformas que têm sido propostas no Brasil, elas têm uma mesma lógica, né? A lógica é sempre de atender aquilo que o deputado Rogério chamou de mercado, que a mídia corporativa chama de mercado, né, em detrimento dos interesses da maioria da população, né, em detrimento dos servidores públicos, da classe trabalhadora como um todo, dos mais pobres, das chamadas minorias, né? Começa lá com o teto do gasto em 2016 e, de certa maneira, o teto do gasto ele força a necessidade de se fazerem outras reformas, né? Porque ele limita a despesa primária como um todo, despesa primária é toda a despesa pública menos o juro da dívida. O juro da dívida não tem limite, o governo pode gastar o tanto que quiser. E como o gasto primário é formado por vários gastos, né, tem vários componentes, para você controlar o crescimento do todo, limitar a inflação, você precisa controlar os componentes do gasto. Aí você vai lá e faz a reforma da Previdência. Depois você vem e propõe uma reforma administrativa, né, reforma administrativa com uma lógica de tentar reduzir o custo do serviço público, independentemente da consequência que essa redução de custo tiver, né? A lógica dessa reforma administrativa, que é uma lógica totalmente privatista, né, a ideia ali é colocar na Constituição a possibilidade do serviço público ser totalmente privatizado, né? Isso não leva em consideração em nenhum momento os interesses da população que usa o serviço público. Então, como o deputado Rogério trouxe para a gente a boa notícia de que não tramita mais esse ano e o governo eleito, o presidente Lula, vai solicitar que não continue em tramitação, eu acho que abre-se a oportunidade para a gente discutir se os termos daquela proposta, de fato, eles serviriam para melhorar o serviço público no Brasil. Porque isso é argumentado pelos defensores da reforma, né? Eles viram e falam, não, se a gente dar ao Estado a possibilidade de demitir com maior facilidade, ou seja, relativizar a estabilidade do servidor público, isso vai implicar em eficiência. Isso é verdade? Não. Há vários estudos, principalmente internacionais, que mostram que a continuidade do servidor naquele trabalho melhora a qualidade na prestação do serviço público, né? Quando você contrata e demite, que é o fenômeno da rotatividade muito presente no setor privado, você piora a prestação do serviço público. E talvez até encareça, né? Porque quando você coloca na reforma possibilidades de contratação via indicação política, tem que ter, em alguns cargos tem que ter. Mas quando você generaliza isso, pode ser que o contratante contrate lá os seus amigos e pague até mais caro do que pagaria para um servidor efetivo. Por que não? Né? Então, não é coincidência o fato de o governo não ter apresentado os cálculos, né, de qual seria a suposta economia da reforma administrativa. Porque pode ser até que ela geraria até mais gasto para o Estado, né? Agora, já que a gente tem a oportunidade de discutir isso com a sociedade, a partir de um novo governo que prevê a não continuidade da tramitação, para conseguir
fazer com que a gente tenha, se for o caso, uma reforma que interesse a maioria da população e interesse aos servidores públicos, eu entendo que a gente precisa manter o diálogo e ampliar o diálogo com o usuário do serviço público, né? Durante todo esse processo de tramitação da reforma, nós do DIEESE, nos estudos que fizemos, nas falas que fizemos sobre o assunto, nós procuramos, junto com o movimento sindical, tentar trazer essa discussão para a sociedade, para o usuário, para tirar essa concepção de que isso é uma discussão somente classista, né, de interesse daquelas pessoas que trabalham no serviço público. Reformar o Estado, reformar a administração pública, significa impactos muito maiores do que para os servidores, para os usuários do serviço público, né? Então, é preciso discutir com as pessoas por que o servidor público tem estabilidade, que é o que a PEC queria acabar ou relativizar. É uma vantagem do servidor público? Não. É uma vantagem do cidadão. A gente viu vários exemplos ao longo desse governo que está acabando, de situações nas quais, se o servidor não fosse estável, a situação poderia ter sido muito pior. O exemplo clássico foi durante a questão da pandemia, né, que alguns servidores resistiram a determinados tipos de pressão política. E por que ele pode resistir? Porque ele sabe que ele não vai perder o seu emprego. Porque se ele é um indicado político que não tem a sua estabilidade, se ele não atende o interesse daquele que o nomeou, ele é mandado embora. E eu coloco outro no lugar, até que atenda o interesse, né? É preciso discutir isso com as pessoas para se construir, para desconstruir a imagem de que estabilidade é um privilégio do ocupante do cargo, quando, na verdade, é uma defesa para o cidadão, para o usuário do serviço público. Isso para ficar só nesse exemplo, né? A gente poderia pegar vários outros dispositivos da reforma administrativa e exemplificar para mostrar às pessoas que, de fato, eles não são de interesse delas. Então, no que tange a reforma administrativa, já que agora teremos a possibilidade de tirar ela do mapa, né, e teremos a possibilidade de construir uma reforma que interesse a população, é importante trazer a discussão para a população. Não dá para ficar com a discussão, entendo eu, só entre nós, né? Entre servidores públicos e aqueles que trabalham com os servidores públicos. É preciso discutir com a sociedade para formatar um serviço público que atenda melhor as pessoas, né? A gente precisa disso, porque muitas vezes a gente sabe disso, que as pessoas reclamam da qualidade do serviço público, né? Aí a gente pode cair na questão lá da avaliação. Qual que é o tipo de avaliação que a PEC 32 previa? Avaliar o servidor. Isso é uma loucura. Não se pode fazer avaliação do servidor, a avaliação tem que ser do serviço público, porque o servidor não presta o serviço só por vontade dele ou dela. Ele presta o serviço de acordo com as necessidades materiais que a administração pública dá para ele ou ela prestar. A gente sabe, muitas vezes, que a condição material para a prestação do serviço público é péssima. Aí você vai lá e faz uma avaliação do servidor e a culpa toda do serviço que está sendo mal prestado é do servidor, e não da administração pública como um todo. A lógica da reforma administrativa de avaliar apenas o servidor público e não o serviço público está completamente errada, né? Mas é um discurso fácil de conquistar corações, porque as pessoas estão insatisfeitas com a prestação do serviço, aí vem alguém e fala, eu vou colocar a avaliação pesada do servidor público no texto da reforma. Aí todo mundo fala, tem que fazer isso mesmo. A avaliação pesada no texto da reforma acaba com o servidor e também com o usuário, porque não vai adiantar nada, né? É preciso fazer a avaliação do serviço público, de como que aquele serviço público está sendo prestado, né? Das condições que estão sendo dadas para prestar o serviço para a sociedade, né? Bom, eu vou tentar não me estender muito, então eu vou passar para o regime de recuperação fiscal. Eu acho que o Marco, ele falou tudo o que era necessário na questão de quais são os impactos para os servidores, de como que está a situação do regime de recuperação fiscal em Minas Gerais, né? O exemplo catastrófico do Rio de Janeiro, o atropelo do Poder Executivo em relação ao Legislativo junto ao Supremo Tribunal Federal, uma decisão precária, mas que, a princípio, está valendo. Então, eu queria puxar a discussão mais para a questão da dívida, né? Por quê? Qual que é a grande justificativa para se fazer um regime de recuperação fiscal, né? Um regime que vai congelar uma série de
despesas que o Estado tem com o serviço público, entre outras coisas, com o servidor, né? A troca de quê? Né? Existe um problema, eu não consigo negar que esse problema existe. É o problema da dívida que o Estado tem com a União. Isso é um problema que existe, ele é real. Não podemos negá-lo. Agora, quando você vai analisar a dívida, a gênese dela e a forma como ela cresce ao longo do tempo, eu, pelo menos, concluo que a União, ela trata o ente subnacional, no caso o Estado, como se ela, a União, fosse um banco privado. E o Estado fosse um tomador de dinheiro qualquer, e não um membro da federação. Né? A União quer receber aquilo que o Estado deve a ela, tem toda a questão da formação da dívida, lá da lei de 97 e tudo mais. E ela cobra do Estado um juro, uma taxa de juros que é impraticável. Não adianta, pode fazer regime de recuperação fiscal que for. Já houve outros tipos de contrato assinados entre Estados e União para tentar resolver esse problema e não resolve. Porque a gênese do problema é a forma como a dívida cresce. Para isso ser resolvido, precisa renegociar a dívida, renegociar a taxa de juros que incide sobre a dívida, porque senão ela vai continuar crescendo exponencialmente sem solução. É impossível resolver isso. Tá? O que acontece? Eu, União, quero receber, o Estado tem que me pagar. Então, tem que me pagar uma taxa de juros exorbitante. Agora, no regime de recuperação fiscal, como o Marco falou, qual que é o benefício, né, que o Estado vai ganhar? Eu vou reduzir em 100% no primeiro ano, depois vou pagar 11,1% e assim por diante durante 9 anos. Né? Vai aumentando o percentual da prestação que eu pagava no início do regime de recuperação fiscal. Agora, quando chegar lá no 9º ano, ou 10º ano, o TCE está interpretando como 10º ano, né, num relatório que eles divulgaram, 9º ou 10º ano. Quando chegar lá, tudo aquilo que deixou de ser pago, terá que ser pago, devidamente corrigido. Lá eles falam em IPCA mais 4%, limitada a Selic. IPCA mais 4% é uma loucura. Vai chegar um montante de dívida lá daqui a 9, 10 anos, e vai acontecer o quê? O Estado não vai conseguir pagar de novo. E eu acho que é muito importante, nesse processo de discussão, que na verdade não existe, né? Não existe discussão do Estado com a sociedade sobre a questão do regime de recuperação fiscal, tanto é que foi ao STF para impedir essa discussão que se daria no Legislativo, seria muito importante que o Estado dissesse para a sociedade qual vai ser o tamanho da dívida daqui a 9 anos. Porque se hoje nós não estamos conseguindo pagar, tem liminar lá desde o Pimentel para não pagar a dívida, como que vai ser daqui a 9 anos? O Estado disse isso, qual que é o tamanho da dívida daqui a 9 anos, e quanto que nós vamos ter que pagar por mês para a União daqui a 9 anos? Porque vai ter que voltar a pagar. É mais ou menos como quando a gente refinancia uma dívida no banco. Por isso que eu vejo a União tratando o ente subnacional como um banco. Você vai lá no banco, não, reduz aí a minha prestação, que eu não estou dando conta. O banco reduz. Reduz, porque ele vai ganhar mais dinheiro com isso. A lógica é a mesma. Né? Então, daqui a 9 anos, quando voltar a pagar, depois que acabar a redução, como que vai ficar? Porque, senão, todo esse discurso de que o regime de recuperação fiscal é a solução, que jogar no lombo do servidor e da sociedade, todo esse corte de despesas vai resolver o problema, é falso. Dependendo do tamanho que a dívida tiver. É preciso que o Estado diga qual é esse tamanho da dívida. E a solução verdadeira, como eu disse antes, para fechar, para não me estender demais, é renegociação da dívida. Tem até uma etapa anterior, né, que é muito falada pelo pessoal da auditoria da dívida pública, que é a auditoria da dívida pública. Né, saber, de fato, se está tudo certinho, né, se todos os contratos dessa dívida está tudo correto, se não tem nenhum problema. Né. Vamos supor, fazemos uma auditoria da dívida, auditada a dívida, precisamos renegociá-la. Principalmente o processo de capitalização, de formação dos juros e tudo mais, para chegar num montante razoável que possa ser pago. Porque esse tipo de remédio para resolver o problema, no nosso entendimento, na verdade, não resolve, só adia o problema no tempo e possivelmente torna o problema ainda maior. Vou encerrar então, Eduardo, agradecendo e me colocando à disposição para a gente debater.
Obrigado, Tiago. Pessoal, vamos passar os debates. Então, como a gente só tem 10 minutos, e está previsto no regimento que a gente aprovou ontem, nós vamos ter que limitar. Chegaram aqui 8 questionamentos aqui por escrito, e nós temos 4 crachás, não é isso? Então, vamos limitar o que já chegou aqui, senão a gente não consegue concluir. A Simone me falou aqui que algumas perguntas já foram até respondidas. Então, a gente faz a leitura aí em bloco, né, e os nossos palestrantes respondem em bloco. Boa tarde. Queria cumprimentar aqui os componentes da mesa, em especial, quero ressaltar a honra de estar sentada junto com o deputado Rogério Correia, que nos representa efetivamente, a quem eu particularmente admiro muito. Para o deputado Rogério Correia, foram feitos 4 questionamentos. Em relação ao orçamento secreto, a pergunta do nosso colega William, de Paraguaçu, é se o chamado orçamento secreto, que é uma indecência, uma afronta aos princípios constitucionais da administração pública, que privilegia o fisiologismo em detrimento das reais necessidades do povo brasileiro. O que poderia ser feito a respeito? Em relação à PEC 173, 2020, que congelou o tempo, né, os adicionais por tempo de serviço, se o presidente Lula tem a intenção de reverter essa covardia cometido contra o servidor público por Guedes e Bolsonaro. Em relação ao regime de responsabilidade fiscal, se no caso de mudança agora com o governo Lula, o que se pretende fazer para diminuir essa maldade em relação aos servidores? E é uma pergunta do Milton de Itabira e também do Alessandro de Itaúna. E em relação ao regime de responsabilidade fiscal, também tem perguntas ao Marcos Couto, nesse mesmo sentido. O que Lula poderia fazer para dissuadir Zema e o fato de não estar pagando as parcelas da dívida pública com a União poderia, de alguma forma, ser usado a nosso favor. É Lindemburgo, de Governador Valadares. E também poderíamos dizer que o regime de responsabilidade fiscal, se em linhas gerais, seria apenas um artifício para acabar de vez com o serviço público, haja vista retirar direitos duramente conquistados ao longo dos anos. William de Paraguaçu. E também, em relação ao regime de responsabilidade fiscal, se isso impediria a criação dos sejusques, comunidade judiciária com um quadro de servidores de juízo e juízos conforme determinado pelo CNJ. Também é pergunta sobre o regime de responsabilidade fiscal da colega Roberta de Araxá e Daniela de Uberlândia. Para o Tiago, a pergunta é no sentido, se a estabilidade no serviço público, em algumas carreiras, se é a garantia de que o serviço será prestado, em tese, com isenção e autonomia técnica, em prol do cidadão usuário. O fim do serviço público, como pretendem setores neoliberais, não seria total precarização dos serviços prestados, bem como a extinção de direitos dos cidadãos? Obrigado. Nós temos 4 inscritos, a gente já vai chamar, se já puder organizar em fila, o companheiro Alípio vai chamar. Eu só queria consultar a plenária se a gente pode reduzir de 3 para 2 minutos. Quem concorda, permaneça como está, aprovado a unanimidade, de forma democrática. Ronaldo, Belo Horizonte. Denise, Belo Horizonte. Milton, Itabira. E Lindemburgo, Governador Valadares. Aí o pessoal, depois aqui a gente vai conceder aqui o tempo para os palestrantes responder em blocos. Obrigado, Alípio. Obrigado, Simone. Primeiramente, boa tarde a todos, né, e a todas. Cumprimentar a mesa aqui toda, na pessoa do nosso incansável guerreiro Rogério Correia, que está ali sempre, né, buscando a defesa dos direitos do trabalhador no Senado, desculpa, na Câmara Federal. Então, Tiago, Rodarte, Simone, nosso guerreiro também, Marcos Couto, Eduardo e o Alípio aí. O seguinte, a consideração que eu queria perguntar é o seguinte, o Zema conseguiu eliminar
e pode aderir a qualquer momento ao regime de recuperação fiscal. Aí vem a pergunta, por que até hoje ele não aderiu? Né? O Marcos já falou anteriormente que já apresentou um plano, o Eduardo também nos trouxe a expectativa dele, talvez ele não tenha entrado por força da fragilidade da liminar que foi concedida. Então, mas assim, praticamente isso, o que pode acontecer nos próximos dias, diante desse novo cenário do governo estadual, com esse pessoal que está aí no Congresso, na Assembleia, com os parlamentos. E gostaria de ouvir o Rogério Corrêa também sobre esse tema. Obrigado. Obrigado, Ronaldo, nosso diretor jurídico. Obrigado pela contribuição. Com a colega Denise, tem a palavra, 2 minutos. Oi, gente, boa tarde a todos, a todas e a todes. É Denise, da Vara Civil da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, comissária, eleitora do Rogério desde quando ele tinha cabelo preto, tem uns 30 anos. Desde vereador, mas vou falar sobre isso aqui. Eu vou fazer uma pergunta para o Rogério, eu já tinha escrito, mas aí o colega do DIEESE acabou falando um pouco, então eu vou fazer uma pergunta, Rogério, que eu já tenho a resposta, mas eu acho importante para os colegas que talvez têm menos experiência que a gente e que estão chegando agora, né? Quando a gente já tinha o cabelo preto. Rogério, quais as formas de intervenção de participação dos servidores para além das lutas trabalhistas na sociedade, todo dia além do voto, para propiciar um ambiente de discussão de propostas no Congresso Nacional? O que os parlamentares, de fato, veem? O que fazem votar em determinada proposta? Eu, por exemplo, mando um monte de mensagem que está aí no celular, mas o Rogério não tem tempo de responder. Eu entendo. E aí, rapidamente, em 1 minuto, mostrar para vocês um caderninho que eu faço na minha matéria lá da 3ª Faculdade de Artes Plásticas, que era para fazer um caderno de memória, e eu resolvi fazer aqui. Então, colei meu pano de prato e fiz o caderno todo com cédulas de eleição. E o caderno chama O Café é uma Escolha. Então, é todo manchado de café e colado tudo sobre esse processo de eleição e etc. Então, tem adesivos aqui do Rogério, do Lula, da Bia, etc. E aí eu vou ler rapidinho, 1 minuto, qual foi a minha memória que eu fiz aqui hoje, que eu comecei o caderno. Esse caderno é uma escolha. Escolhi as folhas, o miolo, que é composto de impressões de modelos de cédulas de votação. A famosa colinha, para que os eleitores possam acertar nas suas escolhas. A eleição é uma escolha. A sociedade brasileira ainda está escolhendo a democracia. Eu escolhi o café para alterar a cor do papel. O café é uma escolha para acordar a mente, para presentear o olfato. Não é uma sujeira, uma mancha, é uma marca. É um desenho, é intervenção, é memória. Isso escrevi ontem. Aí hoje eu escrevi isso aqui. Eu escolhi o Lula para presidente. Penso que ele ainda representa uma opção de democracia. Eu não escolhi sozinha. Eu escolhi com muitos outros, mesmo que outros tenham escolhido outros candidatos. Eu tenho esperança de que a sociedade continue nas trincheiras de escolher, pela possibilidade de ter ainda democracia, mesmo que sofrendo, mesmo que muito ferida. Isso também é uma escolha. Hoje escolhi acordar no horário combinado para os trabalhos do 23º Encontro dos Delegados do Sejusmig, que é o nosso sindicato de servidores do TJMG. Escolhi ouvir a Beatriz Cerqueira, deputada estadual, que obteve mais de 248 mil votos. Um voto foi meu, eu fiz parte, e você também pode ter feito parte. Eu escolhi ouvir o deputado federal Rogério Corrêa, que conheci há mais de 30 anos, desde que ele foi candidato a vereador em Belo Horizonte, onde obteve 5 mil votos. Eu fiz uma escolha, eu fiz parte. Está acabando, 2 linhas. Eu escolhi ser servidora pública. Eu escolhi ir trabalhar sabendo que o serviço público faz parte da democracia. Eu escolhi a democracia e meu coração ainda bate por isto. Eu voto pela democracia. Eu sou #100% Sejusmig. E você? Obrigado, Denizinha. Valeu, obrigado. Colega Milton, 2 minutos, por favor. Milton. Boa tarde a todos. Minha pergunta é para Rogério Corrêa, em relação à experiência que tem, é porque a pressão em cima dos estados mais endividados, eu acho que começou de Paulo Guedes. Com a mudança agora do governo, o novo ministro da Economia, será que não diminui
essa maldade em cima de nossos servidores, não? Em relação ao regime de recuperação fiscal, pela experiência que o senhor tem como deputado estadual, agora está lá no Congresso Nacional. O que você acha em relação ao novo ministro, se com essa questão da dívida e a pressão em cima dos servidores se diminui? Obrigado, colega. Pessoal, só antes de passar a palavra aqui, tem um pedido aqui. A Ana Maria, que é a nossa coordenadora, diretora social, pediu que, ao terminar essa mesa aqui, todos os aposentados se reunirem aqui à frente para fazer um registro oficial. Eu vou passar, então, a palavra ao Rogério Correia, depois ao Marco Couto, ao Tiago Rodarte, do Diese, já agradecendo, para fazerem as respostas, prestar os esclarecimentos e já fazer as considerações finais também. Tá bom? Rogério Correia. Pessoal, então, resposta bem rápida, né? Porque o nosso tempo é pequeno. Orçamento secreto, pessoal, está também para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. A gente espera que o Supremo dê um julgamento, mantenha a proibição do orçamento secreto. Ele está nas mãos da Rosa Weber. É uma expectativa nossa de que ele termine. É um orçamento cujas emendas são feitas pelo relator apenas para aqueles deputados que se comprometem com o governo. Então, não tem transparência e não tem equidade. Está na mão do Supremo. Ele não é impositivo. Então, isso nos dá também uma oportunidade no governo do presidente Lula, caso ele não termine pelas mãos do Supremo, que a gente também não é obrigado a fazer a execução dele. Então, pelo menos isso nós conseguimos brecar do orçamento secreto, garantindo que essa não impositividade, né, que tem do orçamento. Em relação à Lei Complementar 173/2020, tem coisas no governo Bolsonaro fez que a gente pode revogar através de um decreto do presidente Lula. Por exemplo, o sigilo de 100 anos. Como isso são decretos, o Lula pode chegar lá e revogar o sigilo, como ele falou que vai fazer, e nós vamos cobrar dele. Agora, tem outros que são lei, e este caso é uma lei complementar, um verdadeiro absurdo, ou seja, o tempo de serviço que foram os servidores obrigados a fazer durante a pandemia foram anulados, e as pessoas, então, não tiveram lá o seu tempo de serviço contado para efeito de gratificações. Existem 2 projetos de lei, que é chamado PLP, para anular, para revogar essa lei complementar. Um é do senador Alexandre Silveira, que é o PLP 04, que está no Senado. E o outro é o PLP 05, que é de minha autoria na Câmara. Então, nós vamos estar lutando para que seja aprovado o PLP 04 ou o PLP 05, para contar aquilo que foi roubado do servidor público, que é o tempo que ele trabalhou durante a pandemia. Terceiro, regime de recuperação fiscal no governo Lula. Olha, pessoal, o Zema quis fazer esse regime de recuperação fiscal, e justiça seja feita, neste caso ele quis fazer, mesmo sem pressão do Bolsonaro. É um compromisso dele, ultraliberal, de fazer regime de recuperação fiscal e ir privatizando o serviço público em Minas Gerais. Então, é evidente que, tendo o governo Lula, nós podemos ter pressões em relação ao governo Zema. Mas é o que foi dito aqui. Nós vamos ter que travar uma luta contra o governo para evitar que ele faça esse corte de direitos em Minas Gerais. Então, vamos ter, evidentemente, áreas melhores para lutar, do ponto de vista nacional. Mas é uma luta cuja responsabilidade é do governador Zema e a gente não pode, né, deixar de responsabilizá-lo por isso. Por fim, a questão da Denise, agradecê-la aí, viu, Denise? Eu não consigo responder tudo, Denise, mas de vez em quando pode continuar mandando seu zap para a gente ficar ciente do que está acontecendo aqui em Belo Horizonte e também no serviço público. A Denise esqueceu de citar que, antigamente, nessa época, o voto era em papel. Nossa Senhora, era duro, viu? Uma eleição para ser apurada demorava 2, 3 meses. Bia, era uma agonia, viu? Com tanto de voto que você teve, não era tanta agonia assim, que já dava para saber que estava eleito. Mas quem estava na beiradinha, passava um aperto danado. Só mesmo o bolsonarismo, para querer voltar com o voto da forma que era no papel. Então, foi um grande avanço que nós tivemos para a democracia também, a apuração tão rápida das urnas, né? Lembrando aí desses tempos, Denise.
Ô, Nilton, eu respondi aqui a questão da negociação com o Zema. Eu acho que o governo federal vai estar disposto, o Lula colocou isso diversas vezes, a fazer as negociações com os governos dos estados, respeitar os governadores e os municípios naquilo que são pleitos deles, do ponto de vista de obras, de, enfim, necessidades que os estados tenham. Então, nós vamos estar lá em Brasília também, buscando fazer com que os interesses de Minas Gerais sejam respeitados, apesar do governo Zema. Então, vai ser uma relação conflituosa, que nós vamos ter que, juntos, estar encarando o governo Zema e fortalecendo também as opções melhores a partir do governo federal. No mais, agradecer a todos vocês, viu, Sejusmig, pelo convite, dizer que estamos lá em Brasília, essa parceria aqui com vocês, a parceria com o mandato da deputada Beatriz Cerqueira, para a gente fortalecer o serviço público no Brasil e em Minas Gerais. Muito obrigado e parabéns a todos vocês. Sempre na luta. Bom, eu anotei aqui das perguntas que ficaram para mim responder, o que o Lula podia fazer, o fato de não estar pagando as dívidas poderia ser usado a nosso favor. O que o Lula podia fazer, eu acho que o regime não termina, não finaliza no governo do Bolsonaro, eu acho que tem fases ainda, acho que eles não conseguem correr com elas todas. Em última instância, o presidente da República é que homologa isso. Então, vai bater lá nele, né? Mas chega para ele tem que assinar, ele pode ali segurar, ele pode mandar um projeto de lei flexibilizando lá a lei complementar 159, retirando, sei lá, o pacote de maldades, pode mexer no decreto, e pode o que ele já falou, o Rogério reforçou aqui, que é chamar os governadores, sentar e renegociar isso, tem que ter vontade do outro lado também, né? O fato de não estar pagando as dívidas. O governo Pimentel conseguiu liminares, são várias liminares, né, para a gente suspender o pagamento da dívida. Ele usufruiu muito pouco dessas liminares, né, e o Zema passou o mandato dele todo sem pagar. Tranquilo, né, atacando o governo anterior, mas se beneficiando disso. Agora, nesse ano, eu não falei isso na minha apresentação, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei lá do Eli Tarquínio que permitia renegociar aquela dívida que foi acumulada de 2017 até esse ano, né, até 2022, e parcelar ela em 360 meses. O governo o governo Zema fez isso. No inteirinho, que estava para sair a liminar lá do Nunes Marques, ele tinha um prazo para fazer isso, ele pegou esse passivo, que deixamos de pagar de 17 até aqui, ele fala que é uns 30 bilhões, e jogou para 30 anos, e deu uma parcela aí de 100 e poucos milhões. E abriu mão, por consequência dessas liminares, elas já não existem. Então, hoje, não é bem que não estamos pagando, tem esse parcelamento daquele acumulado, e o outro, o antigo, que é a parcela mensal, a gente está compensando com aquela perda do Bolsonaro. Por isso que eu estou falando que não tem mais contrapartida da União, né? Pelo menos nesse momento. A liminar do Gilmar, ele falou assim, por hora, defiro compensação até janeiro. Eu entendo que o por hora, porque tinham outros pedidos, né, para ficar compensando indefinidamente, é porque ele espera que haja um acordo entre os entes federativos, porque não pode ter uma ação como foi essa, onde você desequilibra praticamente todos os estados, tirando 1 bilhão por mês da receita deles. Imagino que, se não tiver definição, ele vai prorrogar, assim como prorrogou outras também. O RRF é um artifício para acabar com o serviço público? Claro que é, né? Lá é tudo que o governo... Partido Novo. Se dizer Partido Novo é ruim, não precisa nem ler, não, o que eles propõem é ruim. Artifício para acabar com o serviço público e também para privatizar, que é também uma das bandeiras deles. Perguntou se impediria a criação do Sejus, que eu não conheço muito aqui, mas a colega me explicou, e lá nas vedações tem criação de cargo, emprego ou função que tem aumento de despesa. Você está criando outros cargos, outra estrutura, tiver sobrevigência do regime, estaria na vedação. Então, teria a vedação nesse caso. Aí, qual que seria a opção? Primeira opção, claro, barrar, não ter regime, não ter adesão. Se chegar num ponto que não, eu espero que não chegue, mas que tiver que ter adesão, existe uma possibilidade aí do Poder Judiciário, lá, na hora que estiver fazendo as tratativas junto com o Executivo, de colocar nas exceções, dentro do plano, a previsão
da criação desse órgão e dessa estrutura, e qual que é a compensação. Se você fizer isso dentro do plano, você consegue excepcionalizar essas vedações. A disposição do governo novo para fazer essas excepcionalizações é zero. Já tentei, já falei, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Não vou colocar nada nesse primeiro momento, é tudo fora. Então, assim, estão tocando, o plano está andando. Dos que eu anotei foi isso. Obrigado a todos aqui, foi um prazer aqui participar com vocês. Obrigado, Eduardo. Tem a pergunta aqui do William. O fim do serviço público, como pretendem setores neoliberais, não seria total precarização dos serviços prestados, bem como a extinção de direitos dos cidadãos? Sim, a gente pode aproveitar para falar sobre o tal mercado, né? A gente sempre escuta falar essa expressão na mídia corporativa, né? Parece uma entidade abstrata, superpoderosa, né? Que controla os nossos destinos, né? O mercado, esse mercado que não quer PEC da transição, esse mercado que não quer serviço público, esse mercado que não quer educação pública, saúde pública, ele é formado basicamente por grandes fundos, né, principalmente internacionais, mas não exclusivamente, e é representado pelos operadores de mercado, né, na Bolsa de Valores, que são as fontes que os jornalistas da mídia corporativa escutam para falar as bobagens que falam sobre economia, né? Então, é por isso, né, que vem esse discurso todo da mídia de dizer que tem que cortar gasto, que não pode ter serviço público. Por quê? Porque o mercado, o que ele quer? Ganhar dinheiro, né? E se o governo gastar com a população, saúde, educação e tudo mais, não sobra dinheiro para passar para o mercado, via remuneração, principalmente, dos juros da dívida pública, né? Então, quando você pega lá, precarizar o serviço público, sim, é a extinção dos direitos do cidadão ou a restrição máxima, né, principalmente para os mais pobres, acessarem esses direitos, né? Porque num país como o nosso, com toda a nossa formação histórica e social, né, escravidão, colônia de exploração e tudo mais, nós temos uma dívida social gigantesca. E não tem outra entidade que vai conseguir pagar essa dívida que não seja o Estado, né? Nós precisamos de um Estado forte, bem estruturado, para poder pagar essa dívida social gigantesca através de serviços públicos, né? E a lógica do mercado não permite isso, porque o mercado quer ganhar dinheiro. O mercado quer se apropriar do orçamento público, o mercado quer se apropriar da possibilidade de prestar os serviços públicos. Agora, quando ele se apropria disso, poucas pessoas terão acesso. Só terá acesso quem conseguir pagar. E a gente sabe que a maioria das pessoas hoje não tem condições. A gente vê, por exemplo, só para finalizar, a questão da saúde, né? Isso é uma bolha que já está explodindo, né? As empresas de saúde estão quebrando, porque o custo da medicina é cada vez mais alto, né? É cada vez mais alto, então eles têm que cobrar cada vez mais caro os planos de saúde, né? O SUS está do jeito que está, né? A destruição que foi feita no último período. Então, se você não tem SUS por causa de teto de gasto, não tem saúde pública, e os planos não estão dando conta mais de prestar serviço, porque a medicina está cada vez mais cara, como que vai ficar a situação de quem não tem plano de saúde? Né? Então, precarização total e absoluta e fim dos direitos, né? Principalmente para os mais pobres, né? E é isso que precisa ser cuidado agora, e que a gente espera que seja cuidado daqui para frente, né? Obrigado, gente. Estou à disposição aí. Pessoal, então quero agradecer aqui a gentileza do deputado federal e nacional Rogério Correia, sempre na luta, o primo rico Marco Couto, do Sindifisco, Tiago Rodarte. Por mais que ele negue, é assim o primo rico. Quero agradecer a todos, eu convido a desfazer a mesa e convido também a vocês participarem conosco ali do almoço, que vai ser disponibilizado aqui no restaurante ao lado, viu, Beatriz Cerqueira, vamos almoçar com a gente. E, pessoal, eu vou devolver para o cerimonial, mas antes, ele também vai reforçar às 14h30. Peço desculpas aí a todos vocês pelo atraso aí de 15 minutos na programação. À tarde nós teremos mesas importantes, onde nós vamos discutir o teletrabalho no Tribunal de Justiça, o teletrabalho com dignidade e o resumo de lutas jurídicas também do nosso jurídico. Muito obrigado. Só ressaltando, as pessoas que puderem retornar do almoço, trajando a camisa preta
Seria importante para que possamos fazer um registro. Tudo bem? Quem puder retornar com a camisa preta, é bom. Então, um bom almoço a todos e até logo.